fazer um segundo exemplo aqui, no caso, uma borboleta. Continuarei trabalhando, né, com as minhas tintas que eu já tenho previamente diluída. Então, eu tenho do escuro até o tom mais claro. Uma das partes aqui eu vou exemplificar umedecendo o papel. Não vou umedecer muito na borda, onde eu sei que eu quero um trabalho mais definido e que não extrapole tanto. E aqui eu vou trabalhar com ele seco. E no caso aqui passando, né, a tinta mais clara. Se eu quiser aqui, eu posso até... As bordas vão ser mais escuras, mas nada me impede de estar passando aqui na figura como um todo. Ah, não, gostaria de ter deixado uma parte sem preenchimento. Poderia também, não tem problema. Aqui, ó, tá mais úmido. Então, o que que vai acontecer? Vai migrar, ó. Então, se eu quero esse efeito mais manchado, eu molho meu papel antes. Ó, quero já colocar um segundo tom e quero que fique bem manchado. Então, eu vou controlando muito do efeito que eu quero com a umidade do papel. Nesse aqui, por exemplo, eu quero mais definido, ó. Então, o papel não chega a ter totalmente seco, mas eu consigo controlar melhor, ó. Eu quero esse efeito aqui. Quero essa parte superior mais escura. Isso aqui. Vou deixar secar, porque eu sei que escurecer é sempre mais fácil do que clarear. Agora eu vou pegar aqui, ó, terceiro tom, porque eu já sei que essa parte aqui eu quero mais escura, então eu já posso preenchendo. Ó, onde o papel tava molhado, migrou mais. Não quero muito esse efeito, seco o meu pincel. Eu só dou uma espalhadinha. Pronto, já começo a integrar um pouquinho mais as manchas. Aqui eu já quero bem manchado. Quero manchado, mas eu quero uns detalhes mais escuros. Então, eu não quero tão definido, eu já posso ir colocando mais camadas. Porque se eu esperar secar, eu vou ter uma definição mais acentuada, que é o que eu não quero nessa parte, por exemplo. Essa parte aqui de fora, eu já quero mais escura. Então, eu já venho com a tinta mais concentrada. Lembrando que a ponta do pincel tá sempre onde eu preciso a linha mais perfeita. Também eu já quero um pouquinho mais escuro, o papel não tá molhado, eu consigo uma definição maior. Idem aqui no corpo, na parte da cabeça. Eu quero mais escurinho. Essa parte aqui eu também quero mais escura. Mas eu quero mais manchado, ó. Então, eu não tô alisando tanto quanto eu fiz na parte superior, na asa superior. E tô deixando migrar um pouquinho. Ó, lembrando, papel molhado migra.
aqui, né, a parte do papel mais seco. Eu quero mais volume, quero definir um pouco mais as partes. Então, aqui, ó, quero definir, vou escurecer, colocar mais uma camada. Aqui também eu quero fazer umas divisões, ó. Percebam que como o papel tá seco, eu consigo demarcar mais. Coloco um pouquinho de água, diluo um pouquinho. Já fiz esse efeito. Aqui, eu quero um outro tipo de mancha. Mas quero ela mais definida, ó. Venho. Opa, não tinha secado bem meu pincel. Ali. Aqui eu já quero escurecer, mas eu quero mais manchadinho, ó. Então, eu vou sobrepondo e não vou alisando tanto. Aqui eu quero uma diferenciação, ó. Escureço. Aqui, se eu quisesse mais efeito de manchado, poderia ter respingado. Aqui, vou acertar a forma. Tô com a tinta mais concentrada. Quero deixar ela mais pontuda. Quando eu preciso de linhas mais precisas, aqui no caso, né? Ó, tô com a tinta mais concentrada. E o papel bem seco. Desculpa. Então, papel seco, tinta mais concentrada. Ah, eu preciso de uma linha um pouco mais clara. Papel seco, tinta um pouco mais diluída, ó. Eu tenho uma linha mais clara. Agora, aqui depois de deixar secar, se eu quisesse fazer um ou outro detalhe. Aqui o meu papel não tá totalmente seco, então as linhas não estão exatamente tão precisas. Aqui, o papel já tá mais seco, ó. Se eu sobrepor mais uma camada. Aqui eu tô fazendo como se fossem tracinhos, achuras. Consigo uma precisão maior. Quero escurecer mais ainda, deixo secar. Sobreponho uma camada. Quero mais escuro aqui, ó. Vou... mais escuro. Então, aqui, né, o que eu gostaria de representar, exemplificar para vocês é que a umidade do papel é muito importante para o efeito que eu quero na minha
minha figura. Aqui tudo tá um pouco mais definido, as linhas estão um pouco mais precisas, e aqui tá mais manchado, né, tá mais borradinho, porque eu trabalhei com papel mais úmido. Por exemplo, aqui, né, exemplificando aquela ideia de molhar o papel, ó, tô molhando muito, 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 não tô aproximando da figura, porque eu não quero, né, que migre a tinta. E agora eu peguei uma tinta também bem diluída, fazendo isso aqui. Ó, então, onde eu não molhei o papel, eu tenho um limite, né, que faz a barreira pra tinta não tocar o desenho. E é onde tem bastante água, ó, a tinta vai migrando. Por exemplo, esse é o efeito que eu quero para um detalhe no fundo. Vou pegar aqui, por exemplo, a tinta aguada e respingar. Vou pegar a tinta concentrada e respingar. Vou pegar a tinta diluída aqui, respingar sobre o desenho. Então, eu consigo vários efeitos só pensando nessa ideia de controlar a umidade do papel. E aqui a gente quer trabalhar a questão da volumetria em relação à construção tonal. Quanto maior a quantidade de tons de cinza, maior a volumetria eu tenho para minha figura. Eu vou deixar secar aqui. Ah, quero mais escuro ainda. Venho, jogo um pouquinho de preto. Esse exemplo que eu tinha feito anteriormente, ó, eu deixei secar e depois eu fiz uma ou outra linha. Não fechei totalmente, mas eu quis definir um pouquinho a forma. Idem, né, que a gente tinha feito, estava bem manchado. Depois que secou, eu consegui trabalhar alguns detalhes na folha para fazer essa parte, né, interna dos veios. Aqui eu escureci um pouquinho mais para fazer a diferenciação dos tons. Então, é uma opção, né, deixar secar e trabalhar alguns detalhes a mais.